Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada. Hoje é dia 11 de agosto de 2004, uma quarta-feira, e Deus quer falar no nosso coração. E antes da nossa mensagem, quero mandar os parabéns, a graça e a paz para nossa irmã Maria Irene, lá do Jardim Meriti, está aniversariando nesta manhã. Que Deus abençoe a irmã Irene, a senhora, toda a sua família, e Deus quer falar conosco nessa manhã. Tema da nossa mensagem é chamada divina. Chamada divina para você que ouve a palavra de Deus, e você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 fala da chamada de Abraão, a chamada realizada na vida de um homem. E como o tema é chamada divina, nada melhor do que analisarmos esse tema dentro da história de um homem que é marcado na Bíblia como o pai da fé, como o patriarca da fé, como aquele homem que foi chamado por Deus, sai da sua parentela, vai para uma terra distante para dali surgir e se transformar numa grande nação, que é o povo de Deus, o povo de Israel. Então, tema chamada divina, texto Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Até aqui, em nome de Jesus, por enquanto. Irmãos em Cristo, dessa manhã, a palavra que vem ao meu coração, palavra de Deus, é esta: chamada divina. Porque Deus, Ele nos chama, Deus chamou você, Deus, Ele chama a pessoas específicas para obras específicas. Deus tem uma chamada em vários sentidos. Por exemplo, essa palavra pode entrar na sua vida num sentido de chamada, enquanto que outra pessoa já pode ser uma chamada missionária, chamada para pregar, chamada para louvar, chamada para orar. Chamada, não importa qual seja, porque Deus é o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Mas nós sabemos que a chamada divina é algo importante. Tanto é que o título que eu coloquei nessa mensagem é o seguinte: o que acontece quando Deus chama uma pessoa? O que acontece quando Deus chama uma pessoa? Porque nós vamos conferir aqui através da história de Abrão que Deus, ele transformou a vida daquele homem. Porque a chamada é uma atitude divina sobre nós. Nós não escolhemos ser chamados, mas é Deus que chama você e chama a mim. Veja que aqui no capítulo 12 diz que Deus chamou Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Veja que é uma atitude absoluta do Senhor. Deus, ele teve uma atitude absoluta sobre a vida de Abrão. Mas por que Deus chama Abrão? Deus chama Abrão porque Abrão era da descendência semita. Se você acompanhar no capítulo 11, você vai ver que Abrão é descendente direto de Sem, e Sem, filho de Noé, e Noé é descendente direto de Adão. Quer dizer, vem dentro de uma cadeia genealógica. E Deus, em determinado momento, naquela hora, ele vai chamar Abrão para fazer com Abrão a chamada aliança abraâmica. Uma aliança que vai se desenvolver através dos séculos para que viesse o surgimento do povo de Deus, o povo de Israel. Então Deus chama Abrão no meio da parentela dele, no meio dos semitas, mesmo sendo descendência de Deus, descendência de patriarcas que serviam a Deus, mas naquela ocasião a descendência semita estava corrompida. Mais uma vez o mundo estava separado de Deus, porque o dilúvio veio, acabou com o mundo, melhor dizendo, naquela época. A terra foi repovoada pelos filhos de Noé, mas novamente até a própria descendência de Sem estava contaminada. E Deus vai chamar Abrão em meio àquela idolatria. Abrão morava num local chamado Ur dos Caldeus, e naquela região os descendentes de Sem estavam também corrompidos, estavam na idolatria. E naquele momento Deus realiza essa chamada divina na vida de Abrão. Deus chama Abrão para que com ele saísse uma nova nação, fosse gerada uma nação exclusiva. E é assim com você também, não é muito diferente nos dias de hoje. Quando Deus ele vê que uma situação está muito esquisita,
quando Deus constata que você está no meio de determinada situação, e muitas vezes, até mesmo no meio do povo de Deus, Deus ele fala contigo, olha, sai desse meio, te tira dali, coloque em outro local para que você venha produzir, porque a chamada de Deus é absoluta. E Deus nessa manhã, Ele quer que você entenda, olha, de repente a obra não está desenvolvendo ainda como você espera, de repente ainda não aconteceram os milagres que você espera na sua vida, mas uma coisa é certa, Deus nessa manhã diz para você, olha, eu farei de ti uma grande nação, eu farei de você uma grande pessoa, um grande homem, uma grande mulher de Deus. De repente você olha para essa passagem e diz, o que essa passagem tem a ver comigo? Eu digo para você, irmão, nessa manhã essa passagem tem a ver muito contigo, porque da mesma forma que Deus chamou Abraão, Ele chama você também. Da mesma forma que Deus falou com aquele homem naquele momento, Deus fala contigo nessa hora. Deus está falando contigo, olha, eu estou contigo nessa caminhada, eu te darei a fartura, vou ver a sua vida, porque se Deus chamou você, saiba, quando Deus chama, Ele dá condição, quando Deus chama, Ele capacita, quando Deus chama, Ele te dará os dons, as ferramentas, os meios necessários para você desenvolver a obra de Deus na sua vida, porque Deus ele fala contigo nessa manhã como Ele falou com Abraão, porque se você não sabe, você não escolhe a Deus, mas é Deus quem escolhe você. Jesus disse isso em João 15,16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo que você pedir ao meu Pai, o meu Pai vô-lo conceda. Nessa manhã saiba, você não escolheu a Ele, mas Ele escolhe você agora e diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus nessa manhã está te mostrando, há uma renovação, há uma nova caminhada, há uma perspectiva de vida sim para você, porque a chamada divina é algo absoluto, soberano e atuante positivamente de Deus na tua vida. Ouça o que o Espírito diz à igreja, porque Deus é contigo nessa manhã. Mas o que acontece? O que acontece quando Deus chama uma pessoa? Irmão, veja que nessa passagem, você analisa Abraão, você analisa a história de um homem, descendente semita, homem que veio de 20 gerações, porque se você contar 10 gerações de Adão a Noé dá 10, e de Noé até Abraão mais 10, é o homem número 20, é o homem 20 da famosa corrente genealógica de Jesus, porque essa genealogia vai bater lá no Senhor Jesus, aí você tem que estudar a Bíblia toda. Mas aqui, nesse momento, Deus chama Abraão, e Abraão estava ali no meio de semita, e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Veja, ele nem sabia qual era a terra ainda, irmão. Ele não sabia nem para onde iria, mas pela fé ele teve uma atitude. Assim é contigo também. Não espere que Deus vai mostrar tudo para você. Você deve ver pela fé, não pelo aquilo que você quer ver, porque se você ficar vendo tudo, isso é adivinhação. Deus ele manifesta pela sua fé, é um passo após o outro, é um dia após outro dia, aí Deus se manifesta a você. Então não adianta tentar entender daqui a 2 anos, que você não vai entender daqui a 1 ano. Você tem que viver na fé e saber que a cada dia o pão de cada dia virá, a cada dia a sua proteção virá, porque nós vemos que o que acontece, o que vai acontecer com Abraão, acontece comigo, com você, porque quando Deus chama a pessoa, em primeiro lugar, Ele faz promessas a essa pessoa. Deus, Ele faz promessa, querido, como nessa manhã, Ele faz promessa para você. Veja que do versículo 2 em diante, 2 e 3, nós verificamos que Deus ele fez promessas a Abraão. Olha o que ele diz no versículo 2, diz assim para Abraão: Abraão, eu fartei de ti, farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Olha só, e tu serás uma bênção. Olha, promessas abundantes. Está dizendo que Abraão será uma grande nação. Abraão era uma pessoa só, casado com uma mulher estéril, mas Deus diz, olha, farei de ti uma grande nação. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Você pode não ter nada, você pode estar no zero, mas Deus faz esse zero virar 1000, esse zero vira 1 milhão, porque para Deus não há impossíveis. Veja que ele diz assim, ó, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No versículo 3 ele diz, e abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que Deus chamou Abraão. Abraão está na dele, querido. Abraão não fez absolutamente nada, foi Deus que chamou ele, e Deus chamou e prometeu, porque Deus tem mais interesse em mim e em você do que nós temos nele. Se Deus te chamou para uma obra, Ele te fará promessas. Ele falará com você do seu futuro, sim. Não que Ele vai mostrar tudo, Ele simplesmente vai dizer, olha, vou no futuro fazer isso, vou te abençoar, embora você não esteja vivendo talvez as suas promessas, porque você vai ter que desenvolver a sua fé. Então Ele fala do seu futuro, Ele anuncia para você o porvir, aquilo que ainda irá acontecer, confortando, quer dizer, Ele conforta o seu coração. Então Deus, Ele chamou Abraão, falou, Abraão, olha, você vai sair da tua terra, da tua parentela, esse eu estou fazendo um negócio contigo, e eu farei de você uma grande nação. E Abraão está ali ouvindo aquela voz que falava com ele. Abraão estava ali ouvindo uma voz que vinha do infinito, uma voz que falava com ele, olha só, para ele deixar a família dele. Ele era herdeiro direto de Sem, querido. Ele seria o herdeiro de toda aquela genealogia que era a mais importante do Oriente daquela época. Mas Abraão, ele não olha para a circunstância. Abraão ouviu aquela voz que falava com ele, dizendo, sai daí, porque eu farei de ti uma nação enorme, Abraão. Eu farei de ti um povo grande, um povo numeroso, abençoar-te-ei grandemente, engrandecerei o teu nome, quer dizer, você terá um nome que será reconhecido através dos séculos, como hoje nós falamos dele. Hoje Abraão é citado nessa manhã aqui, porque lá no passado ele teve uma grande atitude, e Deus falou, você terá um nome grande, você será uma bênção, e é uma bênção até hoje. E eu abençoarei os que te abençoarem, quer dizer, aqueles que forem a favor da tua obra serão abençoados, mas aqueles que forem teus inimigos, Abraão, já serão amaldiçoados só por pensar mal de você. Olha que coisa tremenda. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, quer dizer, a bênção de Abraão chega até nós. As famílias da terra sou eu e é você. Nós somos a nação, o povo escolhido de Deus, a nação santa, o sacerdócio real, um povo adquirido para resplandecer no meio das trevas, querido. Porque quando Deus chama uma pessoa, quando Deus chama você, o que acontecerá? Em primeiro lugar, as promessas são feitas, e se Deus prometeu a você coisas grandes, saiba, tudo acontecerá no seu tempo determinado, porque há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas Deus jamais mentirá, porque Números 23:19 ele disse, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por acaso eu diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Nesta manhã saiba que se Deus te chamou, Ele cumprirá. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 24 disse claramente, fiel é o que vos chama, o qual também fará obra na tua vida. E naquela hora Abraão creu, Abraão partiu, porque ele disse, eu te abençoarei, Abraão, e tu serás uma bênção. Nesta manhã, Deus está chamando você, fale sim para Ele, diga, Deus, assim como Abraão foi fiel, eu serei também, e digo para você, tu também serás uma bênção. Versículo 4 em diante, nós vemos que o que acontece quando Deus chama uma pessoa? Deus está te chamando, pois saiba que em segundo lugar, Deus, Ele exigirá de você a sua saída, e nem todo mundo admite a saída. Ele exige a sua saída. Quando Deus chama, Ele exige uma saída imediata. Veja que no versículo 4 em diante diz assim, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Veja claramente que aqui nós verificamos que Abraão, ele parte. Deus mandou, ele saiu. Deus mandou, Abraão não ficou pensando duas vezes, ele partiu com sua mulher, seu sobrinho, e parte sem saber, levantou da sua riqueza, sua fazenda, pegou sua parte na herança, e parte, e vai para onde? Para a terra de Canaã. E no versículo 6 diz assim, e passou Abrão por aquela terra,
até o lugar de Siquém, que é uma região de Canaã, até o carvalho de Moré. E diz assim, e estavam então os cananeus na terra. E os cananeus, você sabe, que são a descendência de Canaã, a descendência de Cão, povo que era totalmente contrário ao Senhor, grandes pecadores contra o Senhor. Mas Deus mandou Abraão para ali. Deus manda Abraão para o meio dos cananeus, porque, irmão, haveria a necessidade de uma separação. Abraão tinha que sair da parentela dele, porque os parentes dele não reconheceriam a obra de Deus na vida de Abraão. Abraão não seria um homem reconhecido. Então Deus já tira Abraão do meio da parentela, faz uma divisão e busca somente ele. Quer dizer, Abraão, sou eu e é você, não entra mais ninguém nessa aliança. Sai da tua terra, da tua parentela. Porque ele só queria junto a Abraão a família de Abraão. E nós devemos dividir o que é família de parente. Família é uma coisa, parente é outra. Família é a família nuclear, esposa e filhos. O restante não são família, são parentes. E ele leva ainda Ló junto, que lá na frente Deus vai mandar ele tirar o Ló. Enquanto Ló não sai, Deus não vai poder abençoar ele. Mas veja que Abraão é obediente. Ele partiu da terra e vai habitar onde? Vai habitar na terra do cananeu, o povo contrário a Deus. E muitas vezes isso vai acontecer contigo. Deus chama você e você vai passar pelo momento pior do que você vivia anteriormente. Porque você vai viver no meio do cananeu, povo contrário à vontade de Deus. Você vai ter muitas dificuldades. Mas sabe por que isso acontece? Porque Deus está preparando aquele local para te dar. Deus está preparando, irmão, este local para dar para você. Mas antes dele te dar, ele vai limpar os cananeus da terra. E Deus, ele em primeiro lugar, ele fala, você tem que sair da sua parentela e entrar na terra de Canaã. E terra de Canaã significa dificuldade. Terra de Canaã significa local onde está cheio de cananeu. E cananeu é pecador contra Deus. Mas você não pode temer. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja passando na fornalha de fogo nesta manhã, em o meio dos cananeus, e dizendo, os cananeus estão à minha volta. Mas eu digo para você, Deus exigiu a tua saída para ele te dar a terra prometida, porque a terra de Canaã será prometida a Abraão eternamente, e Deus também tem uma terra prometida para você. Mas em primeiro lugar, para você chegar à terra prometida, é necessário você sair da sua parentela, sair do meio desse povo, sair dessa área espiritual negativa, para que Deus te abençoe, porque Deus chama você para fora dessa caverna, como Jesus chegou à porta do sepulcro de Lázaro, e ele disse para Lázaro, Lázaro, sai dessa cova, sai dessa caverna, vem para fora. Deus te chama para fora do sepulcro nessa manhã, e ouça a voz do Altíssimo, a voz de Jesus o Todo-Poderoso. Ele diz, sai dessa caverna, sai desse buraco, sai dessa cova dos infernos, porque eu quero abençoar você grandemente, porque se Deus é contigo nessa manhã, ninguém prevalecerá contra ti, porque Deus está contigo, porque ele disse a Josué, não te mandei eu, Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus está contigo, ele manda você sair, saia de uma vez e faça a obra que Deus tem preparado para ti. O que acontece quando Deus chama uma pessoa? Terceiro e último lugar, versículo 7, olha só, ele aparecerá para você. Isso mesmo, Deus vai aparecer para você, porque Deus chama, Deus manda sair, faz promessa e ele vai aparecer para você ter certeza que é Deus falando contigo. Veja que no versículo 7 diz assim, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, Abrão, a tua semente darei esta terra. E edificou ali Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente, e Ai Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Veja, você precisa nessa manhã entender que Deus se manifestará a você. Deus vem a ti nessa hora. Deus se revelará a você, para que você tenha uma certeza que ele está contigo, porque ele apareceu para Abrão. Mas o muito importante, quando ele aparece para Abrão, o que Abrão faz? Abrão viu e levantou um altar. Olha só, levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Eu digo para você, nessa manhã, pare nesse Betel,
arme a sua tenda, e nessa tenda, saia da tenda, monte um altar e invoque o nome do Senhor nessa manhã, porque Deus está aparecendo para você agora. E se Deus está aparecendo para você agora, é sinal que a sua bênção já chegou, meu irmão, porque no versículo 9 diz assim: depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. A banda do sul para você nessa manhã significa a região da sua prosperidade, a região da bênção do Senhor, porque se Ele aparece para você nessa manhã, está aparecendo, é sinal de que Ele abençoará você, é sinal que Ele abençoará a tua família, é sinal de que há bênçãos grandes para ti nessa manhã, porque quando Ele fala com Abrão no capítulo 17, versículo 1, você pode ver: e apareceu o Senhor a Abrão, da idade de 99 anos, e disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Nessa manhã Deus aparece para você, então encare bem essa realidade e diga: Deus, eu te servirei, andarei em tua presença e procurarei ser perfeito, porque Jó no capítulo 42, versículo 5, ele teve a realidade, ele olhou e disse: é, Senhor, com os ouvidos eu ouvia, com os meus olhos agora eu te vejo, e vejo que a tua realidade é outra, porque conhecia muito dos homens, mas agora te veem os meus olhos. Que nesta manhã você entenda que a chamada divina é a coisa mais importante de nossas vidas, porque o que acontecerá contigo? Deus te fará promessas, falará para você sair, mas também aparecerá para você, e que você nessa manhã possa fazer como Abraão, chegar na Betel, armar sua tenda, montar um altar e glorificar a Deus, porque Deus é fiel, porque assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será eternamente na minha, na sua, na nossa vida. Amém.